Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico semanal. Nós temos, semana após semana, falado um pouquinho, conversado um pouquinho sobre o tema Jornada pelas Escrituras, ou Jornada pela Escritura, uma série expositiva. Chegamos hoje no capítulo 42 de Gênesis. Hoje, nosso estudo será de forma online, não presencial, mas semana que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar com o nosso estudo presencial. E o tema do nosso estudo nessa noite é graça para fazer a coisa certa. É um tema proposto aí, Gênesis capítulo 42. Já estamos aí caminhando para o final deste capítulo de Gênesis, e se Deus quiser, virão outros e outros livros para aprendermos, caminharmos juntos. Tem sido muito edificante para a minha vida, e eu creio em Deus que também tem sido edificante para a sua vida. Vamos orar, e sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo nessa noite. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor fale ao seu coração. Vamos orar. Grandioso Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome e te bendizemos, porque temos a tua palavra, temos esta oportunidade de aprender mais e mais de ti, Senhor, e aprendendo de ti, podemos assim ser praticantes e anunciar a outros povos a esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo. Pai, nos abençoe nesta noite, fala conosco através da tua santa palavra, alimenta o meu irmão, minha irmã que se encontra na sua casa neste momento, fortalece aquele que está passando por dificuldades, que a graça abundante do Senhor venha sobre eles. Nós louvamos a ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Graça para fazer a coisa certa. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Hoje eu não coloquei muitos slides aqui, porque eu quero que você se atenha aí, versículo após versículo, neste capítulo 42. Mas eu gostaria apenas de, a título introdutório, dizer o seguinte: neste capítulo 42 de Gênesis, a fome obriga a família de Jacó a buscar comida e mantimentos no Egito. E o que é interessante é que somente havia comida no Egito por causa de José, que era da família de Jacó. E o encontro entre José e os seus irmãos parece ser, pela narrativa, inevitável. Era necessário assim acontecer. Nós temos visto a ação providente de Deus, nós temos visto o Senhor encaminhar todas as coisas segundo a vontade dele. De fato, José se reencontra com os seus irmãos que o trataram mal, mas eles não reconheceram José. E aí José então aqui parece testá-los para ver se realmente mudaram como pareciam, pois diziam que eram homens honestos, homens de retidão. Era um grande teste de honestidade. Capítulo 42, o que nós temos aqui, queridos irmãos, é os filhos de Jacó que vão ao Egito buscar comida no tempo de fome, encontram José e não o reconhecem ali, eles estão numa prova. E basicamente essa é a história do capítulo 42, o que nos outros capítulos esse enredo ele será ampliado. É uma história belíssima, uma narrativa belíssima. Mas há uma tese que eu gostaria de permear em todo o nosso estudo nesta noite. E a tese é a seguinte: a graça de Deus nos dá a capacidade de fazer a coisa certa. A graça de Deus nos dá a capacidade de fazer a coisa certa. Nós vimos na semana passada que o tempo é de Deus e não o nosso tempo. Nós vimos no estudo anterior que José passou muitos anos no Egito como escravo. Então, depois de passar 2 longos anos ali na prisão, o tempo foi perfeito. No tempo do Senhor, Deus exaltou o seu servo, Deus o abençoou. Quando ali foi lembrado pelo copeiro, depois de 2 anos, e ele foi libertado da prisão para que pudesse agora interpretar os sonhos de Faraó, e Deus deu a Faraó 2 sonhos com um aviso terrível de 7 anos de fome, mas antes viriam 7 anos de fartura, e ele deveria então trabalhar nesta questão para trazer o mantimento aos povos. E José foi um homem que honrou a Deus
e foi honrado por Deus. Ele honrou a Deus colocando Deus em primeiro lugar e foi honrado por Deus quando o faraó o coloca como no comando de todo o Egito, abaixo somente de Faraó. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: qual era o plano de Deus para fornecer alimentos durante a fome? Por que Deus estabeleceu tudo isso? De acordo com os planos de Deus, ou de acordo com o plano de Deus, José, ele armazenou os grãos extras aqui no Egito durante 7 anos, quando havia bastante comida, e tudo isso foi feito para preservar a vida de muitos outros povos. Muitas vezes nós não percebemos nas ações do dia a dia que Deus está trabalhando, que Deus está agindo nas nossas vidas, que a face da providência, ainda que não vejamos, ela é evidente nas nossas vidas, e assim foi na vida de José. Então, queridos, nós vamos ler agora, dividindo em 2 partes a nossa leitura, são 38 versículos do capítulo 42. Então, no primeiro momento, o que nós temos aqui é os irmãos de José vão para o Egito, e vai lá do versículo 1 até o verso 26. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler juntos? Hoje eu vou ter que ler sem ser alternado, eu vou ler sozinho, mas acompanhe a leitura aí na sua casa e vamos fazer uma leitura direta aqui, do verso 1 até o verso 26. O texto bíblico do capítulo 42 de Gênesis nos diz assim: Sabedor Jacó que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer a eles, falou asperamente e lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, para que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós da casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei o vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade.
Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tornou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchesse de cereais os sacos e lhes restituísse o dinheiro, a cada um saco de cereal, e o suplisse de comida para o caminho, e assim foi feito. Verso 26. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Meus irmãos, que cena muito interessante. O texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que há fome na terra. Veja que o verso 1, Jacó é informado, que há mantimento no Egito. No verso 57 do capítulo 41, ele diz que em todo o mundo prevaleceu a fome. E aí, queridos, o que está acontecendo aqui? A fome não só afetou o Egito, mas afetou também Canaã, afetou as terras ao redor. E Jacó vivia nessa época com muitos dos seus irmãos, os irmãos de José estavam ali com Jacó, talvez uma boa parcela deles casados, tinham filhos. A grande família de Jacó ficou sem comida e eles então acharam que iriam morrer. Por isso Jacó então diz: vão lá buscar o alimento, não fiquem aí parados. Eu quero fazer alguns destaques aqui no texto. Em primeiro lugar, verso 1 e 2, a fome em Canaã. Veja, meus irmãos, Canaã é uma figura da vida cristã e não do céu. E é importantíssimo dizer que o povo de Deus nunca deveria se surpreender com as adversidades dessa vida. Todos nós passaremos por lutas, por adversidades. Assim como Deus tratou com os problemas da família de Jacó, podemos nos alegrar por Ele sempre ser um Deus gracioso e ágil na nossa vida. Podemos nos alegrar porque Deus, na terra da adversidade, está conosco. E pelas palavras de Jacó, aqui no versículo 1, nós podemos imaginar que talvez a ideia de ir ao Egito tenha perturbado os seus filhos. É por isso que Jacó se volta aqui para os seus filhos e diz o seguinte: por que vocês estão aí olhando um para o outro? Por que que vocês estão com essa cara aí, amedrontados, perturbados? Sabe, é interessante que as interações de Jacó com seus filhos mostram uma certa aspereza. Eu não sei, eu tenho aqui a opinião de que depois da morte de José, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Talvez Jacó se tornou um homem amargo, um homem triste, um homem ressentido com seus filhos que não providenciaram a segurança do seu filho querido. Mas veja, a memória de José perturbou suas consciências, a consciência dos seus irmãos, os acovardou. Que terrível companheira é a consciência culpada. Eles estavam receosos. Talvez a consciência pode ter sido despertada pelo crime cometido há tanto tempo atrás, de vender o irmão. E diga-se de passagem, por mais que ao longo do tempo amortecemos a consciência, em algum momento ela é despertada. Sabe, meus queridos, nós podemos afirmar que Jacó ficou muito chateado com a falta de comida e falou mal dos seus filhos. Então, veja que no versículo 2, ele diz assim: para que vivamos e não morramos. A fome que ameaçava a vida deve ter levantado na família de Jacó questões sobre Deus, e talvez questões da seguinte maneira: Deus está aborrecido conosco, Deus está nos castigando, porque isso fica evidente posteriormente no texto. Uma segunda coisa que nós podemos destacar aqui, além da fome, é agora a ida, a entrada no Egito, que vai do verso 3 até o verso 6. Alguém pode ter imaginado que um homem tão importante quanto José, o que ele estaria fazendo, diz o versículo 3, comprando e vendendo, melhor dizendo, o cereal do Egito.
o que pode acontecer? O homem, o segundo homem mais importante, colocando a mão na massa. Na verdade, queridos, José estaria fazendo lugar ali, o que José estaria fazendo ali, vendendo os grãos. Na verdade, poucos detalhes são trazidos a nós a respeito disso. É bem provável e plenamente possível que ele tenha montado o seu escritório ali no armazém, próximo da estrada que conduzia a Canaã. É possível que José deve ter concluído que, depois de concluir o sonho de Faraó, ser elevado de grande importância, é possível que José tenha pensado o seguinte: quem sabe eu encontro alguém da minha família, ou alguém conhecido de Canaã, talvez quando alguém de Canaã viesse, eu possa ter um vislumbre ainda de pessoas conhecidas, e principalmente os da minha casa. E assim, queridos, como Jacó havia feito anos e anos atrás, mais uma vez o texto aqui nos mostra que ele favoreceu um dos seus filhos. O filho predileto de Jacó era José, e nós sabemos pela história o enredo desta narrativa. Agora, no versículo 4, olha aí na sua Bíblia: a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Lembra que eu acabei de comentar que eu imagino que a vida de Jacó nunca mais foi a mesma depois que perdeu o seu filho predileto, José? Isso para mim aqui, olhando para o texto, vem à tona porque a preocupação de Jacó para com seu filho Benjamim. Lembre-se de que José e Benjamim eram os únicos dois filhos da esposa mais amada de Jacó, Raquel. E para proteger o seu filho, Jacó não permitiu que ele viajasse para o Egito. Isso faria sentido se Benjamim fosse apenas um bebezinho, fosse apenas uma criança. Mas veja, nós não sabemos quanto tempo, mas já não era um bebezinho, era um jovenzinho. E Jacó aqui demonstra a preocupação com esse filho. Jacó continuou a mostrar o favoritismo pelos filhos de Raquel, ao enviar os seus outros filhos, menos Benjamim. Bom, o texto narra para nós, no versículo 5, entre os que iam, também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Não era uma viagem fácil, não era uma viagem de poucos quilômetros. A média, mais ou menos aí, eles pegaram prata, moedas de prata, e viajaram uma média de mais ou menos 320 quilômetros. Só para você ter uma base aí, é como você sair daqui de Jaboticabal e ir para São Paulo, com uma distância um pouco menor. De automóvel, de carro, é tranquilo, mas eles foram aí montados, um jumentinho, levando algumas cargas para o mantimento, o restinho que tinha para a viagem. E aí, queridos, eles partem, e essa viagem teria levado pelo menos aí 10 dias, montada aí nas costas, como o texto bíblico diz, de um jumentinho. Multidões de pessoas vieram de todos os cantos para comprar os grãos do Egito. Aí, quando os irmãos de José chegaram, diz o nosso texto no verso 6, José era o governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E aí o final do verso 6 é fantástico, porque o final do verso 6 é o cumprimento do sonho que José tivera, e diz assim: e os irmãos de José vieram e se prostraram em terra perante ele. O cumprimento do que Deus tinha revelado a José em sonho. Sabe, meus irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5 e até o versículo 7, José teve um sonho, e os seus irmãos se curvavam, e aquilo trouxe certos ciúmes. Chegavam ao ponto de dizer: lá vem o tal sonhador. Agora aqui, aquilo que Deus falara no passado a José se cumpriu. E que sonho! O sonho que Deus deu a José quando jovem finalmente se tornou na íntegra realidade. Enquanto os seus irmãos se curvavam diante dele, diz o texto bíblico que José se lembrou daquele sonho. Isso me chama a atenção, queridos, porque talvez
Quantas e quantas vezes José na prisão tenha pensado que, como escravo, como prisioneiro, por que Deus me deu um sonho? Por que Deus realiza o sonho de outros, como do copeiro, como do padeiro, como de Faraó, e não meu sonho? Sabe, meus irmãos, pela graça de Deus, Ele fez uma promessa a José, que um dia ele seria líder, que um dia ele seria respeitado, que um dia os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, e agora aconteceu. E aí, a continuação da história, do verso 7 até o verso 20, nós temos aí o que podemos chamar de a virada na história. Na verdade, queridos, José é bem mais velho, com vestes egípcias. Ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Afinal de contas, o tempo já havia passado. Seus irmãos se inclinaram perante ele. José é todo barbeado, né? Possivelmente careca aí, né? Barbeado e sem cabelos, com toda a indumentária egípcia. Os seus irmãos se inclinam diante dele, e aí veio à mente de José aquele antigo sonho. Ao invés de abraçar, ao invés de revelar a sua identidade, ao invés de tratar os seus irmãos com amor, com a saudade, porque o tempo já havia passado tantos e tantos anos, José tratou duramente. José os acusou de espias, enviados para planejar aí uma invasão no Egito. Logicamente, isso estava tudo bem arranjado na mente de José. Sabe, eles responderam que eram homens honestos e que todos eram filhos do mesmo homem. O que faz a gente até rir, né? Homens honestos. Talvez mudaram de vida depois da morte, da saída de José. Mas, meus irmãos, eles estavam tentando convencer José dessa forma, que ninguém enviaria tantos filhos para uma missão perigosa de espionagem. Quando eles afirmam que eram homens honestos, na verdade, eles estão aqui afirmando dentro da lógica de que nenhum espião sairia juntamente com seus irmãos de uma família total, quase que total ali. Eles estavam argumentando com José. José, no entanto, continuou a mostrar-se desconfiado. Ele não foi convencido, e aí enviou seus irmãos para a prisão por 3 dias. E aqui eu diria que o gostinho da vingança, né? José não se vingou propriamente dito, mas ele mandou seus irmãos na prisão. Talvez isso deve ter passado na cabeça. Mantenho lá, deixo eles presos a sofrer, ou não? E eu falo isso porque o texto mostra aqui que José os tirou depois de 3 dias da prisão, e há uma expressão que eu acho maravilhosa, né? O verso 18 diz assim: porque temo a Deus. E por isso, queridos, o tema proposto, a graça para nos ajudar a fazer o que é o certo. Veja que no final do verso 18 ele afirma: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. José lembrou a seus irmãos que Deus é o justo juiz. Nesta afirmação de José, pois temo a Deus, é como se ele estivesse afirmando o seguinte: a justiça não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor. E aí, queridos, o texto narra para nós que Simeão continuou preso, e o restante dos irmãos foram soltos, com a condição de trazerem o irmão de José, Benjamim, o irmão caçula, aí, como prova da inocência deles. Por essa razão, José foi aparentemente muito cruel, né, com seus irmãos. Aí a pergunta é: será que ele estava querendo se vingar? Será que mesmo temendo a Deus não tinha aquele gostinho de não, vou dar um jeito? Na verdade, queridos, nós podemos ver 2 motivos por trás deste comportamento de José. Em primeiro lugar, José queria, deixa eu ver se eu coloquei aqui para nós. Não coloquei para nós. Em primeiro lugar, José queria saber um pouco mais a respeito do caráter dos seus irmãos antes de se revelar a eles. Veja, queridos, que será que seus irmãos ainda eram cruéis? Ou agora estavam transformados, cheios de amor?
Será que eles tinham assassinado e vendido Benjamim, um irmão legítimo? Ou então, o que está passando na cabeça deles naquele momento? Sabe, estas questões deveriam ser respondidas antes que José pudesse saber como eles reagiriam. Eu não sei, José talvez temesse pela sua vida. Será que eles vão agora concluir o trabalho, aquela missão de anos e anos atrás, de me matar por inveja? Segundo lugar, queridos, as ações de José foram usadas para trazer confissão, arrependimento e remorso. Logicamente que arrependimento e remorso parecem ser tão opostos, mas a ideia aqui é que através de tudo isso, eles puderam ver que Deus estava tratando com eles a respeito daquele pecado antigo de vender José como escravo. Os homens com pecados não confessados no passado, muitas e muitas vezes têm consciência perturbada em tempos difíceis. Quantas e quantas pessoas, por não terem os seus pecados confessados, por não viver o arrependimento, por passar por uma situação difícil, dizem: eu acho que Deus está me castigando por causa daquilo e daquilo que fiz. Mas você pode imaginar como José deve ter se sentido ao ver os seus irmãos. Talvez um gelo na barriga, provavelmente os olhos arregalados de ver aqueles irmãos que o trataram tão mal no passado. Talvez a resposta humana seria: vamos se vingar. Mas nós podemos, queridos, olhar para esse texto e perceber que a graça de Deus deu a José o poder de fazer o que era certo, não o que era natural. A graça de Deus nos impulsiona a fazer o que é certo, não a ordem de uma natureza pecaminosa. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, pela graça de Deus, José percebeu que Deus tinha um propósito ao colocá-lo naquela posição. José tinha um grande poder, mas ele não usaria esse poder para se vingar. Ele usaria esse poder para salvá-los, como ele diz lá no capítulo 50, no verso 21. Essa não é uma reação natural. Essa reação só é possível por causa da graça de Deus. A graça de Deus deu a José a capacidade de dizer não à vingança. Quantas vezes hoje em dia nós queremos nos vingar? Quantas vezes hoje em dia nós queremos armar um plano contra alguém por inveja ou outras situações, e sem perceber quantas e quantas vezes estamos longe de andar no caminho do Senhor? Sabe, queridos, a Bíblia nos exorta a cessarmos a raiva, a não nos vingar. O texto bíblico de Levítico diz: eu sou o Senhor e ordeno que ame os outros como quanto ama a si mesmo. E se teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Sabe, meus amados, parece algo muito difícil, pesaroso, mas é o que todo cristão deve fazer. Não ao ressentimento, não à vingança, e somente a graça de Deus nos capacita acerca disso. Sabe, José decidiu não deixar seus irmãos saber quem ele era. É interessante, olhando para o texto aqui, que ele não se deu a conhecer. Essa expressão significa, lá no versículo 7, ele agiu como um estranho, chegou até o ponto de usar um intérprete. É como se ele não falasse a língua dos hebreus, o hebraico, ou o aramaico, o hebraico ali. Sabe, queridos, ele afirma isso, né? Vocês são espiões, usando o intérprete, mantendo todo o contato. Deve ter soado estranho para José quando seus irmãos disseram: nós somos honestos. Mas tudo isso fazia parte de um plano bem estabelecido. E aí, queridos, o que nós temos no verso 21 a 24, aqui no capítulo 42, é a convicção do pecado. Veja que José não havia ainda sido reconhecido pelos seus irmãos, quando ele ouviu e entendeu a confissão e a culpa e a tristeza deles, ao ter alegado que eles falharam com seu irmão José, porque no imaginário deles,
José já tinha morrido. Sabe, as lágrimas escorrem. Eu imagino que os irmãos de José também choraram ali. E José se retirou de comoção para chorar. E ao invés, queridos, ali de parar e abraçar os seus irmãos diante daquela comoção, aquela cena de arrependimento deles, ele continuou a executar o seu plano. Ele sabia que o senso de culpa deles deveria ser aprofundado e o verdadeiro arrependimento deveria ser produzido. Hoje em dia nós tratamos de uma forma tão leviana, tão vazia a questão do arrependimento. Falamos, não, eu estou arrependido, e logo já estamos fazendo novamente. Não, eu me arrependo disso, daquilo, e depois nem trazemos mais à tona. José, possivelmente movido por Deus, levado pelo Senhor para agir dessa maneira, está afunilando, está ali quebrando toda a soberba, quebrando toda a culpa, trabalhando ali. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é interessantíssimo observar que José, ele não está fazendo um joguete aqui. José está trabalhando no ponto central de todo esse enredo, de toda essa narrativa. Sabe, não parece que os irmãos de José se arrependeram dos pecados da juventude. Quando José ouviu seus irmãos discutindo sobre o que eles haviam feito com ele anos atrás, José então ali começou a chorar. O pecado sempre traz dor. Aquela cena ainda feria o coração de José. E aí então José prendeu Simeão acorrentado, preso. A Bíblia não nos diz por que José escolheu Simeão, mas podemos fazer um palpite aqui, porque Rúben era o irmão mais velho, e foi Rúben quem, segundo ele ali, tentou que os irmãos não prejudicassem a José, que não matasse. Simeão era o segundo mais velho ali, talvez ele tenha sido o líder do bando, da gangue ali, para vender José. E José não faria mal a Simeão, mas ele tinha que manter um irmão para ter certeza que o resto voltaria. O nosso texto caminha aqui, mostrando no verso 25, que ordenou então que devolvesse o dinheiro para eles. E olha só, por que José devolveu o dinheiro para eles? É muito interessante essa cena. Será que ele pensou que eles precisariam de dinheiro em virtude da fome que assolava a terra? É mais provável que ele queria aprofundar o interesse e a preocupação deles. Sabe, era tudo parte de um teste. Note que o versículo 28, o que este fato leva aqui, dizendo o seguinte, no verso 28, então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está a boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhe o coração, e atemorizados, entreolhavam-se, dizendo, o que é isto que Deus nos fez? Aquela devolução do dinheiro inserida ali nos sacos dos cereais, era tudo parte de um plano, ou seja, o fato de levar a sentir que Deus estava trabalhando nas suas vidas, que o Deus a quem José temia estava trabalhando e arranjando todas as coisas. Mais uma vez, arrependimento é o tema deste capítulo, arrependimento e perdão, e tudo isso movido pela graça de Deus. E aí o nosso texto então caminha numa segunda parte, mostrando para nós que os irmãos voltam para casa. Vamos ler do verso 27 até o verso 38. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolharam-se, dizendo, o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões na terra. Disseram-lhe, somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, mas o novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Responderam-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos,
tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti, trazendo vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despojando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha uma trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, e eles e seu pai temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e isso levar Benjamim. Todas as coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entregar-me, e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Meus irmãos, como eu já disse, a viagem entre o Egito e Canaã demorou mais ou menos aí 10 dias. Agora que os jumentinhos estavam ali carregados de comida, os homens provavelmente estavam andando, e isso teria demorado um pouco mais. E aí esses homens então tiveram que parar à noite para dormir, deixar seus burrinhos ali, os jumentinhos descansarem. E aí o texto bíblico nos diz que quando chegou a noite, um dos irmãos ali, um deles abriu o saco para pegar ração para o seu burro. E aí o texto mostra que ele viu o dinheiro no topo da sacola e ele ficou em aperto de coração. Nosso texto diz que desfaleceu-lhe o coração. Eles sentiram um aperto no coração. Para nós hoje, para facilitar também o nosso entendimento, além do aperto no coração, deu um nó na garganta. E agora? O que será de nós? E aí um se voltou para o outro e perguntou: o que Deus fez? Por que Deus está fazendo isso conosco? O que Deus fez por nós? Sabe, queridos, os irmãos de José não viram esse presente como uma bênção, a devolução do dinheiro. Em vez disso, eles pensaram que era uma maldição. Eles pensaram que seriam acusados de roubo. Eles se sentiram tão culpados pelo pecado que cometeram contra José, que imaginaram que Deus estava agora pesando a mão, que Deus estava agora punindo. Eles não podiam aceitar esse dom da graça. E aqui vem um detalhe: muitas vezes o nosso pecado impenitente nos impede de ver a graça de Deus. É por isso que muitas e muitas pessoas que estão vivendo no pecado, mesmo sendo abençoadas por Deus por causa da graça comum, não conseguem enxergar a providência, a bênção de Deus. Sabe, tudo isso que ocorreu aqui, em conexão com a viagem deles para o Egito, parecia despertar a consciência de que Deus estava julgando a eles pelos pecados anteriores, e que possamos tirar lições desses eventos. Queridos, nunca podemos cometer um pecado e achar que não vamos ter que encará-lo novamente. Nunca pensemos que há um crime perfeito, um pecado perfeito, porque nada escapa aos olhos do Senhor. E além de nada escapar aos olhos do Senhor, temos que lidar com o peso da culpa, algo que os irmãos de José já estavam acarretando, levando. E os homens continuaram o seu caminho. Quando chegaram em casa, contaram a Jacó tudo o que tinha acontecido. Eles explicaram que o homem encarregado do Egito os acusou de serem espiões, e como eles lhe disseram que eram 10 irmãos, que um dos irmãos já não estava mais entre eles, que o mais novo ficara com o pai. E aí, queridos, Jacó deve ter ficado muito chocado com tudo o que havia acontecido. Note aqui, você, nas palavras de Jacó, no verso 36, que ele suspeitava que seus filhos estavam de alguma forma envolvidos na morte de José. Nos dá essa impressão, porque quando ele se queixa com ele, Jacó chama a atenção dizendo acerca disso. Olha o verso 36, José já não existe,
tende me privado de filhos. Jacó implicitamente, ele aqui acusou seus filhos pela responsabilidade da morte de José. Interessante isso, né? E aí, ele agora está dizendo: uma outra flecha atingiu o meu coração. Sabe, meus irmãos, Jacó também viu essa bênção como uma maldição. Quando eles abriram os outros sacos, tinha lá trouxinhas de dinheiro, de moedas. E aí olha o que o texto nos diz. No verso 36, o final do verso: todas estas coisas me sobreveio. Ou numa outra versão, tudo isso está indo contra mim. Sabe, meus queridos, Jacó se recusou a permitir que Benjamim fosse para o Egito. Jacó iria deixar Simeão lá na prisão para sempre. Que decisão terrível para o pai! Porque por mais que não amasse tantos outros filhos como amava a Benjamim e a José, eram filhos de Jacó. Jacó não levou esse assunto ao Senhor. Jacó não orou dizendo: Senhor, o que eu devo fazer? Na verdade, não há nenhuma menção a Deus. E aí, querido, certa vez Deus apareceu a José e a Jacó, e Deus tinha feito promessas incríveis, maravilhosas, pessoais a ele. Lá no capítulo 28, no verso 13 a 15, Deus prometeu estar com Jacó, Deus prometeu cuidar de Jacó, Deus prometeu abençoá-lo aonde quer que ele estivesse. Como é que Jacó agora estava um homem sem fé? Tudo está indo contra mim. Pois é, não sabemos. Mas eu mais uma vez reafirmo: talvez a amargura tomou conta do coração de Jacó. Talvez Jacó não era o Jacó que prevaleceu contra o anjo do Senhor, não era o Jacó que tinha fé. Talvez nesse momento Jacó não confiava plenamente em Deus, porque perderam um filho. E aí, queridos, Jacó não conseguia imaginar que Deus havia cumprido as suas promessas, de que Deus estava preservando a sua família, de que Deus estava abençoando os seus. Jacó nunca sonhou que José estava vivo e bem e abençoado por Deus, que Deus estava cuidando. Pelo contrário, na mente de Jacó, seu filho morreu, porque era essa notícia que chegara ao seu coração. Em certa época, no passado, Jacó viu claramente a graça de Deus. Deus o abençoou. Lá em Padã Arã, nós falamos sobre isso. Ele chega ao ponto de reconhecer: eu sou indigno de toda a bondade e fidelidade que o Senhor tem mostrado ao seu servo. Mas agora não. Agora o que está no coração de Jacó é frieza. Eu não posso mais perder um outro filho. Um morreu, o outro se encontra preso. Eu não posso libertar e mandar Benjamim. Mas aí, o nosso texto termina com desespero. Olha que interessante o verso 37 e 38. O que podemos dizer da proposta de Rúben? Quem desejaria ver o seu neto morto? Ou seja, a situação é terrível. Rúben disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos. Rúben era o primogênito, aquele que deitara com uma das concubinas do seu pai, mas dá a aparência de ser um homem franco, honesto, neste momento de caráter, talvez de pouca sabedoria. Rúben parece ter oferecido a Jacó a chance de vingar a José e a Benjamim, se caso Benjamim fosse perdido. E aí a culpa geralmente busca a expiação, a autopunição. É por isso que pessoas que não vivem a graça de Deus vivem tentando fazer alguma coisa para pagar o preço da culpa. Perdão. É possível que Rúben não tenha feito isso, mas há um detalhe que nós precisamos destacar no nosso texto aqui. Se você observar, Rúben não ofereceu a sua vida, ofereceu a vida de seus filhos, diferente do nosso Senhor, que ao invés de punir e manter a ira, Ele ofereceu o seu único filho, ou melhor dizendo, Ele se encarnou e pagou um alto preço em nosso lugar.
Eu quero concluir, queridos, com algumas questões aqui. Deus é capaz de fazer com que toda a graça seja abundante para você, para que em todas as coisas, e em todos os momentos, você possa fazer a coisa certa. Existem vários temas teológicos neste capítulo que nós poderíamos passar horas e horas, mas eu quero fazer 2 destaques. Em primeiro lugar, queridos, José teve um vislumbre da providência de Deus nos eventos de sua vida, quando ligou o seu sonho a seus irmãos se curvando diante dele. Sabe, Deus tem um plano que Ele está desenvolvendo nesta família, na família de Jacó, e por meio desse plano Ele está se formando neste momento. Deus vai reconciliar esta família e trazê-los para o Egito, onde eles crescerão, onde eles se tornarão um povo numeroso. E lembre que eu disse na semana passada, muitas vezes nós vemos os desenrolar da história e nem sabemos que isso faz parte da providência de Deus. Quando o nosso texto bíblico diz que José se lembrou do sonho, é como se ele estivesse afirmando o seguinte: José se lembrou que Deus está no controle, que Deus está abençoando a sua vida, que tudo isso faz parte do plano de Deus. Certa vez o profeta Jeremias, ao ver a desolação do seu povo, ele escreve aquela carta, aquele livro profético lá de lamentações. Suas pernas tremiam diante da calamidade. Lá no capítulo 3 ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, grande é a sua fidelidade. Eu olho para esse texto e imagino que José trouxe à sua memória o que já estava sendo trabalhado, que Deus lhe deu esperança. Uma segunda lição que nós podemos extrair daqui, queridos, é que Deus usa eventos na vida de seu povo para produzir neles o caráter semelhante a Cristo. Porque nós não podemos tirar Cristo aqui de cena como um tempo totalmente distante. José é levantado da cova ali, da postura de escravo, e estabelecido à destra do rei de Faraó, do rei do Egito, Faraó. Mas isso não aconteceu sem antes passar por sofrimento e privação. Como José usará o seu poder? Será que José vai esmagar seus inimigos ou vai redimi-los? Nós vimos pela história que ainda vai continuar, se Deus quiser, na próxima semana. Nós vemos que Deus usa os duros eventos do teste de José para revelar o coração dos seus irmãos, crescer seu caráter, reconciliar a família. Quem esses irmãos se tornariam nessa trilha de testes? Será, meus irmãos, você poderia imaginar que José continuaria sendo o garoto mimado, o filhinho do papai, o favorito da casa, se ele não tivesse sofrido tudo isso? Deus é sábio, Deus é fiel ao usar esses eventos para moldar o coração do seu povo, porque esse tipo de coisas severas Deus conduziu para formar o caráter dos seus filhos, porque Deus permite sofrimentos dessa maneira, porque temos que passar por isso ou passar por aquilo, porque estamos sendo trabalhados e moldados. Romanos capítulo 8, verso 29 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas essas questões, todas essas perguntas com as quais a história de José nos desafia, nos leva a ver a beleza e a graça severa de Deus trabalhando em nossas vidas. Mas ainda, queridos, caminhando para o fim, alguns destaques. Nós podemos também destacar a questão da reconciliação. Reconciliação é uma tarefa difícil, é maior do que apenas o perdão. À medida que avançamos na história de José, percebemos que José perdoou aos seus irmãos, mas agora na tarefa da reconciliação, há um projeto. Deus autorizará essa reconciliação por meio de uma série de testes, e ele se tornará uma graça severa. Às vezes a gente poderia dizer simplesmente: José podia ter dado um beijo e está tudo certo,
Mas não, o que está em jogo é o caráter, uma tarefa difícil para visar a união. José está moldando aqui, o Senhor está moldando aqui através da vida de José, o que nós podemos chamar de uma graça severa. Mas ainda, queridos, pensando em nós, seguidores de Cristo, os seguidores de Cristo, de Jesus, passaram por circunstâncias semelhantes ao se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo. Deus traz pessoas ao relacionamento com Ele por meio de uma graça severa. Deus não poderia simplesmente ter perdoado e acabou e ponto final? Alguém poderia dizer que sim, mas na verdade, queridos, a linguagem da reconciliação é usada quando a Bíblia descreve que Deus fez para o seu povo por meio da cruz e da ressurreição de Jesus. E que tipo de custo? Qual o preço foi pago? Deus exigiu o que para esta reconciliação? Que tipo de resposta o povo de Deus precisa ter? E eu quero terminar com 2 versos que está lá em Romanos. Em primeiro lugar, Romanos, no capítulo 3, o verso 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos 5,10 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sabe, meus irmãos, esse nosso estudo de hoje enfatizou que Deus não exige pagamento pela reconciliação, mas dá graça à custa de si mesmo. Ao invés de simplesmente negociar e pagar o preço ali do mantimento para sustentar a vida, eles receberam um presente e deveriam ver como a bênção de Deus. E quando não vê como bênção de Deus, só podem ver como maldição, por causa da culpa, por causa do pecado. Como seguidores de Jesus, nós devemos moldar e modelar o nosso coração nessa graça de Deus, graça que nos ajuda a fazer o que é certo, graça que nos orienta a nos arrepender, a viver uma vida com Deus, e que essa seja a sua postura hoje, de se reconciliar, não por mérito, não porque se você é o melhor, mas por causa da graça de Deus, que um dia reconciliou você com o Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado que ao exemplo de José, podemos aprender muito no trato do outro, na reconciliação, crendo na providência, crendo no cuidado, crendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Abençoa os teus filhos, fortalece, aplica através do Espírito Santo essas verdades ao coração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus irmãos, semana que vem, se Deus quiser, teremos o nosso estudo presencial e aí nós vamos entrar no capítulo 43, dando continuidade a esta narrativa. Nesse domingo, nós teremos a celebração da ceia do Senhor pela manhã e à noite o culto ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você. Tchau, tchau.